Oh, aleluia! Deus, Ele é fiel. Você não precisa perguntar, mas Ele está neste lugar, meu irmão. Podemos sentir forte a presença do Senhor neste lugar. E é maravilhoso sentir a presença do nosso Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. É o motivo de nós estarmos nessa manhã para adorar o nosso Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Ele é santo, santo, santo. É o Senhor Jesus. Aleluias, nós adoramos o Espírito Santo de Deus, porque Ele é fiel. Abra sua Bíblia, meu irmão, 2 Reis, capítulo 6. Tem a palavra do Senhor ainda, aleluia. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Oh, glória. Esse fundo musical nós vamos até 2 horas da tarde. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8. Eliseu frustra o exército da Síria. Todo mundo achou, amém? Se não, acompanha lá. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato o homem de Deus advertiu o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. O rei de Israel mandava um aviso para um lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Versículo 11: furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Versículo 12: ó meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos seus oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz nos seus aposentos. Aleluia. O rei ordenou: vão e descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerras por toda parte. Disse: ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Versículo 16, diga comigo: não tenha medo. Diga mais forte: não tenha medo. Aleluia. Disse Eliseu: pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Aleluia. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias do quê? De cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, fazem que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado. Essa não é a cidade certa. Sigam-me, e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Versículo 22. Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Para encerrar o 23, então o rei lhes ofereceu um grande banquete.
e os mandou de volta para casa, para o Senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Aleluia. Obrigado, Jesus. Fala conosco nessa palavra, Senhor. Precisamos dela hoje, Pai, nessa manhã. Amém. Síria, meu irmão, estava em guerra contra Israel. O arsenal sírio, meu irmão, a tropa síria, a força de guerra síria era muito, muito, muito maior que Israel. Era muito mais poderosa. Você imagina assim, hoje um exército poderoso, Estados Unidos, um exército forte, que todo mundo tem medo, se ele se levantar, o mundo inteiro se cala. Imagina os Estados Unidos armar guerra contra nós, o Brasil, meus irmãos. Com certeza, nós teremos homens fortes, valentes, mas o nosso poder de força é muito pequeno diante de um Estados Unidos. Por mais que nós temos homens que falam, nós vamos dar o nosso melhor, né? Os nossos jovens, os nossos adultos, nós vamos fazer o nosso melhor, mas nós somos formiguinhas perto deles. Assim era o exército, meu irmão, sírio perto de Israel. Não tinha para eles, não tinha como ganhar, era impossível aquela luta. É mais ou menos colocar o Alex, né, nosso The Rock, Darmon, e colocar para ele lutar com o Wilton, por exemplo. Ele vai perder, certeza, Wilton. Eu ia falar os meninos, mas para não ficar chato para eles, eu falei você, mas projeto 2025 está aqui, né, Wilton? Falou que esse ano, viu, Alex? Ele falou que esse ano muda a história, reverte a história. Estaremos vamos colocar nesse projeto, Wilton, eu junto com você, Academia 2025. Oh, glória, aleluia, tá vendo? Eu assim, estou dizendo para a igreja. Mas é mais ou menos assim, meus irmãos, né? Não tem jeito, tem coisas que não tinha como vencer. Hoje, 2025, hoje, você pode ter certeza que o diabo vai vir com todas as suas forças, a sua tropa bem organizada para tentar destruir a sua vida durante todo esse ano de 2025. E é bem provável, bem capaz que você vai falar, eu não tenho força diante de um exército tão organizado como que o inimigo vem às vezes contra nós. Você vai, durante esse ano de 2025, eu quero dizer para você que você vai travar grandes batalhas, meus irmãos. Calma. Vai se levantar contra você como 2024 se levantaram grandes batalhas, grandes exércitos, grandes lutas que você não imaginou, né? Se você parar hoje, eu vou falar para você, você imaginava que você iria guerrear lutas em 2024 que foram muito fortes com você? Se eu começasse no primeiro culto de 2024, pode ser que você não teria noção daquilo que você viveria em 2024, as lutas que você viveu, as guerras que foram travadas. Mas eu quero dizer um negócio para você. Você chegou até o dia de hoje, amém, meu irmão? Você está aqui. Então em 2025 serão travadas grandes batalhas, e provavelmente a maioria delas você vai estar como Israel diante da Síria. Você não vai saber como guerrear. A estratégia do diabo, ela continua sendo a mesma, que João 10:10 diz que ele só veio para matar, roubar e destruir. Então esse ano de 2025, eu queria te dar uma notícia, ele vai continuar tentando fazer isso. Pô, pastor, começou o ano já, você já vai falar já disso, é verdade. Calma, mas a palavra está só começando. Aqui a Bíblia fala, meus irmãos, que esse rei determinou destruir Israel. Falou, nós vamos guerrear contra Israel. E ele começa, meu irmão, a tramar, a colocar as suas estratégias militares de guerra num âmbito racional, natural, físico. E ele começa a falar, nós vamos nos organizar, e nós vamos vir, e nós vamos cercar esse povo de Israel, e nós vamos nos organizar para destruir eles.
O inimigo também, ele se levanta, se organiza. A Bíblia fala que ele cria, meus irmãos, ele cria laços, chamados laços do passarinheiro, para tentar vir sobre a sua mente e tentar te cegar, e tentar estrategicamente te deixar neutralizado, para que ele possa vir te destruir. Mas eu quero declarar que assim como o Senhor foi com Israel, meu irmão, Ele continua sendo com o povo dele no dia de hoje, amém? Nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra a sua casa, a sua família, contra a sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia fala, meus irmãos, no versículo 11 que nós lemos, que o rei, ele vinha, e ele, meus irmãos, nas suas estratégias, ele não falava para ninguém, ele ficava a noite inteira lá, armando e falando. Ele era um rei, ele era um oficial, um comandante, que ele sabia o que estava fazendo, e ele armava uma estratégia infalível. Porém, o Senhor, meus irmãos, a Bíblia fala que o Senhor revelava ao profeta Eliseu, e Eliseu chegava para o rei de Israel e falava: rei, olha, cuidado, porque não vai por aquela região, não vai para aquele lado, porque lá o rei da Síria, o exército da Síria está tramando para te destruir. E a Bíblia fala que eles vão para o norte, meus irmãos, e Deus revela. E aí o rei da Síria trama, fala: então nós vamos capturar eles agora no sul. E Deus também revela para eles: não, então nós vamos para outra região. E Deus revela. E, meus irmãos, ficou um período acontecendo isso, Deus revelando. Quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor irá revelar para você os planos do inimigo contra a sua vida. Do seu lado tem Deus, meus irmãos. O rei da Síria fica indignado, o comandante fica indignado, e chega, reúne os seus oficiais e pergunta: qual de nós está nos traindo? Quem está sendo o dedo duro? Quem que está falando? Quem que está revelando para Israel? Um de nós aqui no nosso meio está nos traindo. Quem que está nos traindo? Quem que é esse? E a Bíblia fala que chega um deles e fala: meu Senhor, não é ninguém de nós, mas existe um profeta, um homem cheio da presença de Deus. E ele lá, meu Deus, revela para ele os planos que o Senhor faz, até quando o Senhor está nos seus aposentos, quando o Senhor está dormindo, lá no seu quarto, quando só você sabe. Esse Deus, ele revela os planos, e ele não deixa o povo dele ser destruído. Meu irmão, o Senhor, quando você está na presença de Deus, quando você tem uma aliança com o Senhor, eu quero declarar para você: o inimigo pode se levantar, mas você vai saber, porque o Senhor vai te revelar. Então fique atento, meus irmãos. Você tem algo dentro de você chamado Espírito Santo de Deus, e você tem que pedir: Espírito Santo, revela na minha vida nesse ano. Pode ser que o inimigo vai se levantar, meu irmão. Você tem que estar na presença do Senhor. Vai vir um pecado para te destruir, é uma seta que vem para te destruir, mas o Senhor te revela, porque Ele ama a sua vida, Ele guarda a sua vida, Ele é o seu Deus, aleluia. Já sentiu isso, meu irmão, no ano que passou? Quantas vezes você está amargurado com alguma coisa? Já viu isso? Algum plano, algum projeto que você vai fazer, você não está bem. Você vai orar ao Senhor algo, você está dizendo: o Senhor está te revelando, meu irmão. Concentre os seus pensamentos, os seus ouvidos na presença do seu Deus. Afine os seus ouvidos, alinhe. Eu coloquei aqui o tema dessa palavra é: alinhando a minha vontade com a vontade do meu Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim, amém, igreja? O Salmo 91 diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, meus irmãos. Ele te guardará, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele é o seu Deus, amém? Você pode levantar sua mão e dizer glória a Deus. Pode dizer aleluias. Glória a Deus, amém. Olha que interessante o versículo 13. O rei pergunta: tá, então esse camarada, esse dedo duro, esse tal do profeta, onde que ele está? E vem alguém e fala: o Eliseu está em Dotã. Meu irmão, preste atenção aqui comigo aqui. Não é meio esquisita essa coisa? Deus esconde o povo dele, não é um só. Deus esconde todo o exército dele, o povo dele,
do rei, e ele não consegue achar o povo todo. Centenas de pessoas, ele não consegue encontrar. O povo todo é escondido, mas quando fala de Eliseu, fala, não, ele está lá em Dotã, dá a rua, a casa, a avenida lá, e fala, ó, na esquina com a rua tal, você entra lá, ele mora lá. Meu irmão, preste atenção aqui. Tudo está no controle do nosso Deus, amém? Deus fez algo para esconder todo o povo, mas não fez para esconder um único profeta. Às vezes você pode pensar assim, por que eu estou passando por isso? Por que chegou até a mim essa aprovação, essa luta? Às vezes você pode estar pensando. E às vezes nós somos assim, né? Nós sempre olhamos para os outros, né? Porque o outro nunca passa. Puxa vida, a Eide é uma benção, né? Agora ela está trabalhando. Sempre ela vai ser melhor. Sempre as bênçãos dos outros vai ser melhor, porque Deus guarda. Não, eu quero declarar para você que Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua no controle de todas as coisas. Alguém chega e fala, ó, Eliseu está lá em Dotã, ele mora, ele não está escondido. Mas peraí, mas Deus escondeu todo o povo, mas não escondeu o próprio profeta? Podia Deus falar, não, esconde o profeta. Tem luta que você não vai poder correr dessa luta, meu irmão, que você vai ter que enfrentar, que ela vai bater na sua porta, você vai ter que abrir a porta, e você vai ter que dizer, bom dia luta, eis-me aqui, agora nós vamos para cima, nós vamos lutar, porque quando eu luto, eu venço para a glória de Deus, amém? Aleluia, só tem como vencer se você lutar a guerra, meu irmão. Você correr da guerra, às vezes pode ser um plano do Senhor por um tempo, mas vai chegar o tempo que você precisa enfrentar essa luta, que você precisa enfrentar essa guerra, porque quando você enfrentar, você vai vencer em nome de Jesus. A Bíblia fala que na manhã seguinte, já no outro dia, Marlon, não demorou, no outro dia, ele chega e tem uma tropa toda na porta da casa do profeta. Vocês imaginam, meus irmãos, eles dormem em paz e acordam com uma guerra. Não sei se vocês já fizeram isso, dormiu em paz e acordou com guerras na vida. Às vezes você dorme em paz, meu irmão, quando você acorda tem um problema te esperando. Na manhã seguinte, a Bíblia fala, meus irmãos, que o servo do homem de Deus, tinha um servo lá, de Eliseu que estava lá na casa. A Bíblia fala que na manhã seguinte, quando ele abre a porta, ele levantou bem cedo, feliz, para glorificar o nome do Senhor. Ao sair, ele viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Meu irmão, soldados, cavalos e carros de guerra. Guarda esses três nomes aqui, que nós já vamos voltar por eles. E ele disse, ai meu Senhor, o que nós faremos agora? O que nós faremos agora? O que nós vamos fazer diante, meus irmãos, das más notícias que vão vir contra nós nesse ano de 2025? Cuidado com as más notícias, cuidado com as lutas, cuidado com as informações que vêm logo pela manhã às vezes. Às vezes nós pela manhã, em vez de levantarmos, orarmos ao Senhor, ou buscarmos pensar no alto, ler a palavra do Senhor, nós normalmente pegamos o celular. As piores notícias e maiores vêm pelo celular, não é verdade, meus irmãos? Às vezes você já lembra, a agenda já te lembra dos problemas. Às vezes a mensagem que alguém te mandou, às vezes o Instagram que veio te mostrar que você é um fracassado, porque sempre alguém é melhor que você no Instagram, não é verdade? Sempre alguém foi mais feliz ontem, porque ele fez coisas melhores do que você. E você entra de novo para dizer que você é um fracassado, meus irmãos. E a gente gosta disso. Aí você abriu a porta e você falou, ai meu Senhor, o que nós faremos hoje? Tem lutas que nós não sabemos, meus irmãos, porém você não pode deixar se inflamar. Nós precisamos estar falando isso para nós a todo tempo. Eu não posso me deixar ser inflamado pelas notícias que vêm de fora. Eu não posso me deixar ser inflamado pelas lutas que tentam me destruir. Sabe por quê? Porque elas só tentam te destruir. A prova é que no dia 5 de janeiro de 2025 você está neste lugar glorificando ao Senhor. Você passou pelas lutas, pelas tribulações, pelas angústias, pelos
choros, pelos medos, você passou, você venceu, e você está aqui no dia de hoje para glorificar e louvar ao Senhor que pode todas as coisas. Aleluia! Não deixe ser inflamado pelas notícias. Eu quero declarar para você: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, meu irmão. Ele continua, o ano não mudou para Ele. Ele continua no controle. Nós somos sempre acostumados a guardar sempre as coisas negativas no coração, não é verdade? Se nós perguntarmos se você lembra do avião que caiu do ano passado, você vai falar: puxa vida, caiu o avião. Mas nós não vamos lembrar quantos aviões que não caíram no ano passado. Nós colocamos na nossa mente, meu irmão, nós colocamos na nossa mente coisas que são difíceis. Nós só alimentamos a nossa memória com as tragédias, com as derrotas. É verdade, porque nós somos seres humanos. Mas hoje o Espírito Santo fala para você fazer, meu irmão, a higiene mental na presença dEle. E fazer como a Bíblia fala: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que o Senhor fez por mim. Eu quero trazer à memória aquilo que o Senhor tem feito pela minha vida. E glorificar a Deus pelo que Ele é, pelo que o Senhor tem feito. Amém, meus irmãos? Nós precisamos, meu irmão, trazer coisas novas. Precisamos pensar que vai dar certo em nome de Jesus. Pastor, isso é positivismo? Não, isso é palavra do Senhor. Porque se nós pregamos a Bíblia que diz que nós vamos vencer, que nós vamos plantar e nós vamos colher, que nós queremos um Deus que guarda as nossas vidas, então nós temos que declarar isso em nome de Jesus, amém? Meu filho Felipe está ali hoje, né, Fefe? Está lá no meio lá hoje. Ele é teens agora, meus irmãos. A maior alegria do ano dele foi que ele ia passar para os teens, viu, Getúlio? Esses dias nós estávamos num parque aquático, eu e pastor William. E aí o Felipinho queria ir num toboáguas lá. Quer dizer, nós foi forçado aí, meus irmãos. E aí tem um toboáguas que era muito perigoso, era dava muito medo, meus irmãos. Aquele que você cai sozinho, sabe? Uma cápsula que você entra dentro lá, que suga você. E ele não queria ir, eu também não queria ir, meus irmãos. Mas quem é pai de meninos, né? E meninos que tem um pouquinho de problema, né? Não, pai, nós vamos. Eu falei: para quê? Não precisa, eu vou ficar com a mãe aqui, entendeu? Cuidado. Não, pai, vai todo mundo da família, né? Vai todo mundo. Então tá bom. Meus irmãos, o maior desafio de você subir num toboáguas desse é a fila que você pega. Que você fica 1h30 pensando: eu vou desmaiar, morrer, sabe aquela coisa? E durante a fila, ele era o primeiro desafio dele, porque ele já fez mais de 1 metro, está com 1,31 m. Aí os moleques falaram assim: você vai. Ele falou assim: eu não quero ir. Eu falei: como é que você vai? Aí ele falou assim: mas pai, eu não estou afim de ir. Eu falei: eu também não estou afim, mas estão forçando nós dois aqui. Por fim, meus irmãos, ele chegou até lá. Aí quando chegou perto, a alma dele já não estava mais nele, já via que a minha também não estava. Mas eu falei: eu tenho que mostrar que eu sou um cara forte, né? Então eu falei: se ele vai morrer, eu também vou morrer, porque eu sou pai também. E aí eu virei para ele e falei assim: filho, ó, presta atenção. Vamos pensar diferente. Pai, estou com muito medo. Eu falei: eu também. Pai, você está com frio na barriga? Eu falei: eu também. Aí ele falou assim: pai, agora está chegando, então acho que eu vou desistir. Eu falei: não, presta atenção. Quantos anos já tem esse brinquedo aqui? Quantas pessoas já vieram nesse brinquedo aqui? Já passaram milhares de pessoas nesse brinquedo. Ninguém morreu até agora. Não vai ser na minha vez e na sua vez, nós vamos morrer. Olha, vamos pensar positivo. Você vai contar 1, 2, 3, você está lá embaixo, não morreu. E aí ele pôs aquilo na cabeça, né? Tudo bem que teve uma pressãozinha a mais também. Mas por aquilo, pensei: vamos pensar positivo. Se a gente só pensar que nós vamos morrer aqui, não vai morrer, pior que não vai. Vai descer, não vai falar assim: vou de novo, não é assim? A gente é besta. A gente passa por um problema e pensa que vai morrer, mas não morre, meu irmão. Aí você sai daquele problema, como você sai? Como um super-herói, não é assim que você fala? Vem o próximo. No próximo você está de novo com frio na barriga. Está demorando, porque você tem que subir uma escada que vai demorar muito para chegar na conclusão. Não é verdade? Tem vezes problema que você demora para se resolver. E você fala: essa fila está muito grande. Mas sabe o que eu quero dizer para você? O mesmo Deus continua no controle das coisas. Ele continua, meu irmão. Você não vai morrer.
ele continua, é um desafio a mais, mas vai continuar tendo outros, mas você vai subir, você vai vencer, vai chegar a sua hora, você vai passar por essa, e você vai falar, puxa, por que eu me desgastei tanto? Por que eu fiquei tanto desgastado nesse problema? Não, agora eu vou para o outro, eu vou mais forte, porque o mesmo que continua comigo, o mesmo é o Senhor, dono da guerra, aleluia. Aí vem o profeta Eliseu, aleluia. Versículo 16, ele diz assim: não tenha medo. É que o Senhor manda para a sua vida hoje, igreja. Não tenha medo desse ano de 2025. Sabe por quê? Porque a Bíblia falou para ele: olha, meu servo, olha para mim. É mais ou menos ele falando para ele: não tenha medo. Sabe por quê? Porque muito maior é o que está conosco do que o que está no meio deles. Aleluia, aleluia. Muito maior é o que está conosco. E o profeta, o servo, fala: mas como assim? Ele está ficando doido. Peraí, tem cavalos, tem soldados, e tem carros de guerra. E aqui só tem eu e você. Quero declarar para você, meu irmão, você tem que guerrear no mundo espiritual a sua luta, amém? Aleluia. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, meu irmão, versículo 12, que nós não lutamos com inimigos da carne, nem contra o sangue, mas as nossas lutas é no mundo espiritual, meu irmão, num reino organizado das trevas, contra governantes, contra autoridades malignas, aonde nós vamos entrar não sozinho, porque, meus irmãos, aquele que está conosco é muito maior. O profeta vem e fala: Senhor, ele vem no servo dele, ele coloca as mãos e fala: Senhor, eu quero orar para que o Senhor abra a visão do meu servo, para que ele veja. A Bíblia fala, meus irmãos, que quando o Senhor abre a visão dele, ele começa a olhar nas colinas, em volta nos montes, meus irmãos, e a Bíblia fala que há muitos carros e carruagens de fogo, meus irmãos, que está em volta dele. Ele começa a deslumbrar aquilo, ele começa a ver um monte de cavalo e carruagem de fogo, e ele fala: aleluia, o Senhor está conosco. Essa batalha não é somente minha e sua, porque eu estou enxergando pelos olhos da fé, eu estou enxergando no mundo espiritual, meu irmão. Que nesse ano você contemple não somente aquilo que os teus olhos estão enxergando fisicamente, mas que você ore e fala: Senhor, abra os meus olhos, porque eu quero ver as promessas do Senhor, eu quero enxergar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Que você peça para o Senhor nessa manhã: abra os meus olhos, Senhor, que eu quero ver, amém, meus irmãos? Fique de pé, por gentileza. Vamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos nessa manhã. Senhor, abra os nossos olhos. Ore ao Senhor nessa hora e fala: Deus, eu preciso enxergar, meu Deus, aquilo que os meus olhos físicos não vê, Senhor. Abra os olhos da sua igreja nessa manhã, meu Deus, que nesse ano nós possamos, Senhor, viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Levante sua mão e peça: Senhor, abre os meus olhos nessa manhã, Jesus. O povo via, Senhor, Pai, o exército da Síria via com cavalos, com soldados e com carros, mas o exército celestial, meu Deus, vinha com cavalos e carruagens de fogo, Senhor. Meu Deus, o inimigo pode vir com toda a força que ele tiver, Senhor. O inimigo pode vir com todo o poderio que ele tem, mas maior é o que está conosco, Senhor. Comece a glorificar, meu irmão, porque maior é o que está com você. Aleluias, maior é o que está conosco. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Senta um pouquinho mais, por gentileza. Senta só mais uns minutinhos. Já estamos encerrando. A sua visão não pode ser carnal, ela tem que ser espiritual. A sua visão tem que ser espiritual. Se você ficar olhando só pelos olhares da carne, meu irmão, e nós temos esse: Gustavo, muda. Nós precisamos enxergar no mundo espiritual.
Tem lutas que você só vai ganhar, meu irmão, é no campo da oração, amém? É no campo do jejum, é no campo da guerra espiritual. Tem lutas que você terá que guerrear no campo espiritual, através do joelho, meu irmão, do choro, sabe, meu irmão, do jejum. Tem lutas que você vai ter que acordar de madrugada para buscar ao Senhor. Tem lutas que você vai ter que buscar a Deus lá no seu íntimo, no seu secreto, porque você não vai vencer com a sua força. Porque se nós olharmos só temos 1, 2 no máximo, não. Nós precisamos estar na mesma direção que o Espírito Santo tem para nós, amém? Sabe que o profeta nos ensina? Preste atenção aqui, estou encerrando já. Sabe que o profeta nos ensina? Ele chega e fala: Deus, o profeta já estava vendo, meus irmãos, os cavalos, as carruagens de fogo. O profeta já estava vendo o milagre. Mas não era só suficiente ele ver. Aqueles que estão dentro da mesma casa também têm que estar na mesma visão, amém, igreja? Comece a chamar, meu irmão, quem está na sua casa para orar junto com você. Comece a chamar, meu irmão, você que é casado, chame a sua esposa, chame o seu marido. Se você tem filhos, comece a chamar, fala: nós vamos entrar nesse propósito. Deus, meus irmãos, tinha esse propósito para casa, meu irmão. Senhor, o profeta podia falar só: olha, você não está enxergando, mas eu estou vendo aqui no mundo espiritual. Não, ele chega, ele ora e fala: Deus, abre os olhos do meu servo, para que também ele veja. Que você comece a orar e fala para sua família: olha, nós estamos na mesma direção, meu irmão. Reino dividido não subsiste, meu irmão. Não tem como prosperar uma casa rachada. Não tem como prosperar um casamento que não estão juntos, meu irmão. Não tem como. Você tem que estar unido na presença do seu Senhor, aleluia. Maior que está conosco, amém? Quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. O que o inimigo tentou, meu irmão, planejar de guerra contra a sua vida, a sua casa, a sua família, eu quero declarar em nome de Jesus: o Senhor vai reverter em bênçãos, para a glória e honra do Senhor. Tudo que o inimigo planejou para destruir, toda cilada que ele tentou fazer para colocar briga, para colocar ódio, para colocar medo, para colocar destruição, eu quero declarar em nome de Jesus: o Senhor vai te dar estratégia, porque Ele já está te dando agora em nome de Jesus, para reverter em paz, para a glória e honra do Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, aleluia. Tem uma canção que nós estávamos cantando esses dias lá em casa: Deus te dá escape e livramento. Aquele que conhece a tua vida, meu irmão, Ele é o Deus que te dá o escape e livramento no momento certo. Até esqueci dessa canção do refrão agora. Calma ao vento, aquele que acarreta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o mesmo? É o Deus que o sério faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Aleluia, Jesus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Por quê? Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Oh glória! Aleluia! O inimigo tenta laços e embaraços. Está muito gostoso isso aí. Vamos cantar com a igreja, vai estar melhor que o grupo de louvor, viu? Não, louvor não precisa vir não, fica só a igreja só. Põe aí, pastor Ilha, vai. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Por quê?
porque eu não estou só. Você pode declarar isso profeticamente? Está comigo o braço forte do Senhor. Coloque-se de pé, vamos louvar o Senhor de pé. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, aleluia, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar, muralhas da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar. O que? Não temas, sou contigo. O Senhor declara: deixa ver um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuva de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Obrigado, Jesus, porque tu és fiel. Aleluia! Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, e são planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseia. Amém. O Senhor tem planos de bem para a sua vida, meu irmão. A Bíblia diz, Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus pensamentos são mais altos. Aleluias, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la, fazem brotar cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos, o mesmo acontece com a minha palavra. Eu as envio como tem enviado para nós hoje, e ela sempre produzirá frutos e fará o desejo e prosperará onde que Deus enviar. A palavra do Senhor é sobre a sua vida, meu irmão. Essa palavra que foi lançada, ela está entrando no seu coração, e o Senhor fará prosperar, aleluias, porque Ele é fiel. O inimigo tentou, meu irmão, e tenta, e vai tentar laços e embaraços, mas você não estará sozinho, amém. O braço forte do Senhor estará com você. Obrigado, Jesus.